O Brasil tem jeito. Esse jeito é uma educação pública de qualidade e para todos. Uma educação que dá certo, feita com políticas públicas bem formuladas, bem implementadas e com engajamento de todos. A gente foi atrás das experiências educacionais de sucesso espalhadas pelo país e estudou por que elas dão tão certo, que a gente possa mostrar esses caminhos e inspirar todo o país. Mostrando que quando o assunto é educação pública, o Brasil tem muito o que aprender com o próprio Brasil. O Ceará é um estado no Nordeste com 184 municípios e uma população com cerca de 9 milhões de habitantes. E é também um dos estados mais pobres do Brasil. Ele ocupa a 5ª posição na lista de estados com o pior PIB per capita. Apesar disso, o Ceará é um destaque nacional no IDEB, tanto do ensino fundamental quanto no ensino médio. E com um adicional muito importante, que aqui eles conseguem essa excelência com equidade, ou seja, os alunos mais pobres têm pouquíssima diferença de resultado em relação aos alunos mais ricos. Então, conseguir esse resultado não é nada fácil e é por isso que a gente veio aqui para aprender com eles. No Brasil, as matrículas de educação infantil e fundamental são de responsabilidade dos municípios e as do ensino médio, responsabilidade dos estados. Mas isso não significa que o governo estadual deva olhar apenas para os estudantes da rede estadual. No Ceará, a chave do sucesso está justamente na colaboração entre o estado e os municípios. Nós vamos lá conhecer 3 importantes políticas educacionais. O Mais Infância Ceará, um programa para a primeira infância feito em regime de colaboração com os municípios. Essa política visa o desenvolvimento integral das crianças cearenses, desde a gestação até a educação infantil. O Mais PAIC, outro programa que também é feito em regime de colaboração, que busca garantir mais aprendizagem para os alunos do ensino fundamental das redes municipais. E o Ceará Educa Mais, um programa que organiza as principais estratégias da rede estadual para o ensino médio. É a interação dessas ações, com foco em diferentes etapas de ensino, que impulsiona os resultados da rede estadual cearense. E para conhecer melhor o regime de colaboração entre o Estado e os municípios no Ceará, vamos falar com a Isolda. Ela liderou a Revolução Educacional de Sobral, foi secretária estadual de Educação por 7 anos e hoje é vice-governadora do estado. Ela vai contar pra gente como o Ceará chegou onde chegou. Isolda! Oi, Priscila! Obrigada por me receber! Olha, Tudo bom? um prazer, viu? Nossa, o prazer o meu, mas aqui prazer é uma honra estar aqui no Ceará, conversar com vocês, assim, descobrir as pessoas que estão fazendo a política pública educacional daqui de Ceará ser esse sucesso, essa referência, né, para o Brasil inteiro. Então, muito, muito bom. Obrigada mesmo por me receber. Seja muito bem-vinda. Priorizar a educação é algo fácil de falar, mas para ser de verdade, para valer, exige congruência, exige que a decisão seja realmente ativa, proativa, engajada. E eu penso que isso aconteceu aqui no Ceará. O engajamento das pessoas é absolutamente essencial. Quando as coisas começam a funcionar, que começa a se manifestar como uma competência da rede, como uma competência das que está ali, né, entre as pessoas, na cultura, a construção de uma cultura. Nós tínhamos vivido uma experiência municipal e encontramos na rede pública, né, de Sobral, no caso, todo aquele cortejo de problemas, a alta distorção, idade série, o abandono altíssimo, mesmo de crianças, a insuficiência dos níveis de aprendizagem das crianças com relação à série em que eles estavam. E o carro-chefe dos problemas,
o analfabetismo. Como a Isolda disse, Sobral tinha desafios imensos, mas eles foram superados e hoje a cidade é referência em educação no Brasil. O mesmo grupo que participou dessa mudança chegou ao governo estadual, decididas a replicar o sucesso de Sobral nas demais cidades cearenses. Nós tínhamos a convicção de que os municípios estavam com resultados muito ruins de analfabetismo e tudo mais. O governo do estado não vai dar conta da parte que lhe cabe sem uma mudança real no ensino fundamental. Você não consegue que os jovens aprendam tudo aquilo que está previsto no currículo do ensino médio se ele tem uma base absolutamente insuficiente. Não tem como. Você corre atrás do prejuízo. Aqui nós não temos ascendência sobre os municípios. Negativo. Nós somos colaboradores. A colaboração entre o Estado e os municípios é a marca do PAIC, o Programa de Alfabetização na Idade Certa, criado em 2007. O sucesso do programa e a melhoria nos índices de alfabetização foram tão impressionantes que, desde 2017, tem inspirado experiências similares em outros estados. Aqui no Ceará, nós temos um subproduto que eu acho muito importante, que é nós termos conseguido, ao longo desses anos, continuidade. Eu penso que é um sinal promissor de que a educação começa a ter um espaço que não é simplesmente um projeto de um governo, mas é algo que é caro à sociedade, que faz sentido. O que me inspira a trabalhar com a educação é a transformação social que ela provoca. Então, eu sou apaixonado por educação porque eu posso, com o meu trabalho, mudar a vida das pessoas. Um dos elementos mais importantes do sucesso do Ceará é o regime de colaboração. Então, eu queria que você explicasse um pouco assim, qual que é a importância das CREDs nessa estratégia, né, do Estado apoiando os municípios. E o que faz uma CRED? Explica um pouco. Tá. Primeiro, a gente precisa entender o que é uma CRED, né? A Coordenadoria Regional de Educação. Ela acompanha um número de municípios, né? Nós temos 23 regionais no Ceará, são 20 CREDs espalhados por todo o estado, mais 3 CEFOs, que são superintendências aqui de Fortaleza. Nós acompanhamos desde as escolas estaduais, divididas nesses municípios, e também fazemos esse regime de colaboração, contribuição junto aos municípios no Mais PAIC. O Mais PAIC é estruturado basicamente em 4 eixos: acompanhamento e monitoramento, avaliação, apoio pedagógico e incentivo. Sem todo esse acompanhamento, com certeza só o incentivo financeiro não daria conta do processo. Eles precisam realmente de consultoria, os municípios precisam de formação, e é isso que o Estado dá. O sucesso do PAIC na alfabetização fez com que o programa fosse ampliado para todo o ensino fundamental, sendo renomeado para Mais PAIC. O que fez o programa dar tão certo foi a combinação entre o apoio pedagógico aos municípios e os incentivos para que eles avançassem na educação. O principal exemplo disso é a distribuição da cota-parte do ICMS de acordo com os resultados educacionais. Em outras palavras, os municípios que mais avançam em educação recebem mais recursos, de modo que os prefeitos passam a priorizar cada vez mais a educação. O gráfico da distribuição do recurso mudou completamente. Ele ficou mais equitativo e gerando um interesse especial, né, dos prefeitos, quando faziam a conta e viam que eles podiam ter um benefício importante para o Tesouro Municipal a partir de bons resultados da educação. Outro incentivo importante é o Prêmio Escola Nota 10, que reconhece as escolas públicas de ensino fundamental com os melhores resultados educacionais. Só que ele não para por aí. O grande diferencial desse prêmio é que ele também estimula a cooperação, já que a escola premiada tem que auxiliar uma escola entre as com piores desempenho, que é chamada de escola apoiada, por meio de ações de cooperação técnico-pedagógicas. E as escolas apoiadas também recebem recursos financeiros para auxiliar na melhoria dos seus resultados. Esse regime de colaboração é um sucesso porque existe uma confiança entre os municípios e o Estado de que, independente de cor ou bandeira partidária, estamos todos juntos pelo sucesso do aluno.
Eu fui convidada uma vez por um prefeito para... depois da primeira rodada de avaliação, o município dele tinha tido um péssimo resultado. E o prefeito ficou muito arrasado com aquela situação do município dele. Me convidou: professor, eu estou fazendo lá uma reunião com as pessoas lá do município, vá lá, por favor, e tal, vou. E aí, quando eu cheguei lá, estava no espaço, eu acho que era o maior espaço que havia no município, todo mundo mesmo, sabe? Além dos que compunham ali a prefeitura, todos os secretários, o padre, o promotor da cidade, as representação das instituições, né, de comércio e tal, o que tinha, né, no município médio ali do Ceará. E, claro, o povo da educação, esse tipo de mobilização, prefeito chegando para mim para dizer: olha, secretária, nós avaliamos todos, viu? Todos foram avaliados. A gente mandou buscar um que estava não sei aonde e tal. Então, essa medida de envolvimento das gestões e das lideranças municipais, para mim, foi um termômetro muito importante de saber que as coisas estavam chegando, né? O que me fascina na educação é a ideia de que a gente está sempre aprendendo. E a ideia do inacabamento, ela nos impulsiona a aprender sempre. Sou Elaine Vieira de Almeida, sou pedagoga da rede municipal e hoje formadora de formadores da Secretaria de Educação. Elaine? Olá, Tudo bom? seja bem-vinda, Priscila. Obrigada por me receber aqui. Seja bem-vinda à Academia do Professor Darcy Ribeiro. Muito bom. Nossa, que espaço, hein? Esse aqui, vocês têm todas as formações aqui. As formações de professores de alguns distritos acontecem aqui, além de outras atividades com os professores também. Queria que você falasse um pouco, assim, como que é estruturado esse apoio pedagógico aos professores, que um dos elementos é formação, né? Isso. A gente entende que a formação de professores é realmente um pilar fundamental, né? Quando a gente pensa em políticas educacionais aqui para o Estado, né? Então, assim, é a formação de professores que faz essa ponte, né, entre o que se pensa de uma maneira geral para o Estado, como políticas educacionais, e o que aquele professor que está lá na sala de aula, naquela escola, na região lá mais periférica da cidade, tem como necessidade. Você cumpre um elo no regime de colaboração, que é o elo municipal, né? Então, a gente tem o regime de colaboração, que é uma política da Secretaria Estadual de Educação. Você faz o elo municipal muito fortemente no pilar de apoio pedagógico, né? Queria que você falasse um pouco, assim, como que o tripé de vocês de apoio pedagógico para que esse regime de colaboração consiga ter impacto lá na sala de aula? O tripé de apoio pedagógico, ele é essencial para o desenvolvimento do nosso trabalho, né? Então, a gente precisa estar sempre caminhando em cima dos nossos referenciais curriculares, em diálogo com a base, em diálogo com o DCRC, que é o nosso documento curricular, né, no qual a gente se norteia, o elo da formação de professores, né, e o olhar também para o trabalho que é feito através da célula de avaliação aqui no Estado, né, o acompanhamento mais próximo da aprendizagem dos estudantes aqui da rede. Então, o formador da sede, né, o que é um pouco do meu trabalho, a gente procura articular, né, os pontos que são trazidos no âmbito estadual, né, do que é colocado dentro da política do Mais PAEC, do que é colocado enquanto meta, por exemplo, pelo Estado em relação à aprendizagem das crianças na idade certa. A gente traz isso em diálogo com a nossa realidade, a realidade da rede, né, dentro das nossas necessidades, das nossas expectativas. Sempre eu converso com as formadoras, assim, a gente tem como um norte essa necessidade de ouvir o professor, né? E esse ouvir o professor
é justamente nesse caminho, né, da gente pensar juntos sobre. Então, fazer perguntas, trazer experiências exitosas, mas também dificuldades, né? O que está sendo difícil para você, dentro do seu contexto da sua escola. Então, isso faz com que a gente pense juntos. E isso é a gente ter a ideia de que não precisamos saber tudo, mas que temos de ter a postura de procurar saber junto com o outro. Pensar ou perceber-se, né, enquanto sem informação, nos dá a possibilidade de estarmos abertos para novas possibilidades, dentro dessa ideia de que estamos caminhando, né, e precisamos ter a ideia de que estamos em formação. E aí isso nos dá a possibilidade da abertura para o novo, né, isso é muito necessário. A gente viu até aqui como é importante uma política de cooperação Estado-municípios, como o PAIC e depois o Mais PAIC. Com uma relação horizontal entre estados e municípios, muito apoio dentro de uma visão sistêmica, entendendo que a gente precisa abraçar essa complexidade, senão não adianta a gente não ter resultados lá na ponta. E agora a gente vai ver uma lógica parecida aplicada à primeira infância, com o Mais Infância, e também no ensino médio, com o Ceará Educa Mais. Para mim, era algo assim que nós estávamos devendo, sabe? Um olhar e uma ação, uma política mais sistêmica para a criança pequena. Porque a educação infantil está no Mais PAIC. É um dos eixos do Mais PAIC. E, claro, desde o início, apesar de não ser o foco prioritário, mas nós sempre tivemos ações voltadas para a educação infantil. Mas o Mais Infância, ele vai além. Ele tem um olhar interdisciplinar, intersetorial para o desenvolvimento infantil. Tem uma agenda que se desenvolve a partir dos eixos do programa. Organizado em 4 eixos, o programa Mais Infância dedica um olhar específico e integral para a primeira infância, desde a gestação até a educação infantil. As principais ações da Secretaria de Educação estão no eixo Tempo de Aprender, que conta com a construção de centros de educação infantil e apoio pedagógico aos professores e gestores das redes municipais, por meio de formações e disponibilização de materiais pedagógicos. Já no eixo Tempo de Crescer, temos o PADIM, que também conta com a participação da educação. É um programa de visitas domiciliares e encontros comunitários para apoiar e orientar as famílias no cuidado e na educação das crianças. Ele é voltado para as famílias mais vulneráveis do Ceará, com o objetivo de promover o desenvolvimento integral das crianças que mais precisam de apoio. Por exemplo, do ponto de vista urbano, tem algumas ações de cooperação com os municípios para garantir, né, nos espaços urbanos, lugar bom para a criança brincar. E claro, e uma coisa bacana assim é que eu vejo que é para a criança, mas puxa necessariamente a família, não é? Os irmãos e os pais e os avós. Então, é muito legal essa coisa da criança pequena por isso, porque eu acho que é um veículo muito importante para a gente chegar naqueles, né, que precisam também ser tocados e apoiados para cuidar melhor delas. O Mais Infância Ceará é um programa lindo. Ele é idealizado por a nossa primeira-dama, Anélia, que é uma pesquisadora, estudiosa na infância, sabe o quanto é importante realmente criança crescer bem, desde o seu nascimento, né? Então tem esse acompanhamento. Então, o Mais Infância Ceará, hoje, a política do Estado, ela, como você bem colocou, ela é intersetorial. Passa por todas as secretarias, todas têm ações voltadas para a infância. E na educação, claro, não poderia ser diferente. Então, nós temos o educar e o cuidar de forma indissociável, que nós sabemos que precisa ser. Então, nessa secretaria, nós temos o PADIM, que é um programa de acompanhamento exatamente às crianças da zona rural, que não têm ainda acesso à escola. Então, nós temos pessoas que acompanham, fazem esse acompanhamento.
Nós temos o Centro de Educação Infantil, que é um centro exatamente adequado para a criança. Não adianta a gente estar só olhando lá para o ensino médio sem apoiar os nossos municípios. Nós precisamos apoiar, colaborar, contribuir, mesmo respeitando a autonomia. Respeitamos a autonomia de cada município e sempre temos bons resultados nessa pactuação. Nunca tivemos problema com nenhuma prefeitura, nenhum prefeito que não quisesse pactuar conosco, com a educação, alguma ação voltada para os municípios. Mesmo sendo destaque nacional no ensino médio, os resultados do Ceará nessa etapa ainda apresentam muitos desafios. Pensando em superá-los, o Ceará lançou uma política focada no ensino médio, o Ceará Educa Mais, programa que articula estratégias reunindo ações que já aconteciam e novas para enfrentar o contexto educacional na pandemia. Nós já tínhamos muitas ações, mas não tínhamos uma política completa. Então, nós desenhamos e foi aprovada por lei, hoje é lei, o Ceará Educa Mais é lei, onde nós temos 8 eixos. E esses 8 eixos exatamente integram todo o nosso ensino médio, toda a nossa matrícula do ensino médio. Um dos destaques do ensino médio cearense são as escolas estaduais de educação profissional. Cerca de 17% das matrículas no ensino médio do Ceará estão nessas escolas, que oferecem o ensino médio integrado à educação profissional e contam com uma carga horária de 10 horas diárias. A educação profissional, eles têm os cursos de acordo com cada realidade, né, cada município. Então, ele tem ali os cursos, que são os cursos técnicos. Então, os alunos, eles realmente passam por uma seleção de currículo para ingressar na escola. Os professores, eles têm tanto os professores da base técnica como os professores da base comum, né? Então, são os professores que fazem essa rede de educação profissional. Geralmente, as empresas depois já ficam com esses alunos, mas eles não ficam só nesse curso. Eles ingressam muito nas universidades. É um grande número de jovens que ingressam na universidade, eles estão nas escolas de educação profissional. A minha mãe sempre enfatiza bastante que ela não teve as oportunidades e que, a partir disso, ela vê que a gente, os filhos, deve valorizar essa oportunidade que a gente tem. Ela não fez o ensino completo, ela só estudou até a 4ª série. Então, ela sempre viu a educação como um universo que abre portas. Desde muito cedo, eu vi que estudar era a solução. Então, eu precisava estudar para me conseguir aquilo que eu desejava. Então, eu fui me dedicando e cada vez mais fui adentrando nesse universo da educação. E cada dia que passava, eu gostava mais. Até que eu entrei na técnica e continuei gostando mesmo. E foi assim que eu fui adentrando nesse mundo, cada dia pesquisando mais e mais. Na escola profissional, a gente cria um vínculo maior com os professores, com a escola. Então, a gente acaba aprendendo mais. Porque da escola técnica, você passa o dia inteiro, a gente vira uma família mesmo. Então, a gente tem muito mais tempo para conversar sobre essas coisas, adentrar muito mais nesse universo do que na escola de tempo regular, que a gente não cria um vínculo tão grande com os professores. Apesar que na escola técnica passa o dia inteiro. Então, a gente inventa um monte de coisas. Na hora do almoço, a gente sempre está procurando alguma coisa nova, se distraindo, sempre fazendo essas coisas. Então, a escola técnica em si, esse ambiente, propicia bastante essas coisas. E eu estar indo para esse rumo, ter um ensino superior, vai ser muito bacana mesmo. Sabe o que é muito incrível aqui no Ceará? É a gente ver como eles abraçam a complexidade de verdade. Eles entendem, fazem muito bem toda a engrenagem técnica que foi aprimorada ao longo de tantos anos com a continuidade que eles conseguiram aqui. Mas eles também entenderam que tem um outro lado que é muito fundamental para a gente conseguir os resultados, que é o compartilhamento de propósito. Criar um sentimento em toda a cadeia de implementação, com muita formação em relação aos resultados que precisam ser atingidos, como fazer.
E essa mobilização de pessoas, que é o que garante que as políticas ali dos gabinetes cheguem até a sala de aula, consigam impactar os alunos. Então, sabe o que o Ceará mostra? Que é possível. E é possível, e se o Ceará fez, o Brasil inteiro pode fazer.